E o Remo precisa muito da vitória, né? Vai jogar fora, mas vai jogar para cima porque não pode perder mais um jogo. Atlético e Remo, jogo domingo, 4 da tarde, lá na Arena Sicredi, né? Lá em São João del Rei. Jogo pela 14ª rodada aí da Série B. O Atlético está na parte de baixo, mas vem de uma importante vitória, né? Contra o líder Goiás, fora de casa. E o Remo vem de derrotas, né? Para Atlético e Paysandu. É o primeiro jogo do Atlético em São João del Rei, né? Que tava ajeitando, ou ele jogou já na última rodada? Na rodada anterior. Na rodada anterior ele jogou. Dois times que vêm agora da Série C, né? Diga-se de passagem, Isso, acabaram de subir aí. Joguinho interessante, tá? Uma discrepância grande em termos de classificação, mas a gente vai dar uma analisada aí no momento recente, que também é discrepante e é curioso. Vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, sempre muito importante nos embasarmos com estatísticas e informações, e tem um QR Code aqui para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o app, beleza? Bom, o Remo, ele tá na parte de cima, né? Tá ali em 9º lugar, já esteve bem melhor na competição. E o Atlético está na zona de rebaixamento, mas é curioso, por quê? O Remo vem de 2 derrotas, o Atlético vem de 2 vitórias. Então pode-se dizer que o Atlético, mesmo estando em baixa, vem numa ascensão, e o Remo estava em alta, mas vem numa queda. E a gente vai ver isso aí em termos de classificação agora. O Remo ficou um bom período no G4, inclusive, tá? Chegou a ser vice-líder, acho que até assumiu a liderança em dado momento, mas já caiu ali para 9º lugar. É bem verdade que tá o quê? Com 20 pontos, apenas um pontinho de diferença aí pro CRB. Então, se ele vence esse jogo aqui, por exemplo, ele pode muito bem terminar a rodada no G4, né? Enquanto o Atlético tá lá embaixo em 18º, 12 pontos marcados aí nessa 2ª divisão nacional. Mas 6 desses 12, né, foram nas últimas 2 rodadas, né? Pois Vamos ver os confrontos aí, começando pelo time mineiro, né, que venceu o Goiás, 2-1, jogo até meio polêmico, absurda, né? O segundo gol do Atlético, mas venceu por 2-1. E antes disso, venceu o Operário em casa 2-1. Mas um detalhe do Atlético é que jogando em casa, ele sofreu gol em todos os jogos, né? A gente vai ver aí. Cara, até fora, né? Ele vem aí numa sequência só. Nos últimos 5 jogos ele sofreu em todos. Essas 2 vitórias ele sofre gols também, né? Diga-se de passagem. Então, aí, só contra o Botafogo de Ribeirão que ele não sofreu gol. Salvo engano, só teve esse e outro jogo na Série B que ele não levou, tá? Ou foi só nesse mesmo, se eu não me engano. Enfim, ele leva gol demais. É uma das piores defesas. Eu acho que é a pior defesa. É a pior defesa da Série B aí do Campeonato Brasileiro. 21 gols sofridos, salvo engano, tá? A gente vê aí, ó, tomou 4 do Atlético Goianiense, tomou 4 do Criciúma. Até nas vitórias, 2-1 só, de Botafogo de Ribeirão que foi 3-0. É um time cujo sistema defensivo deixa muito a desejar. Até mesmo com essas 2 ótimas vitórias aí que ele vem, né, que deu uma sobrevida para a equipe, ainda assim acabou sofrendo gol, né? Já o Remo, Fábio, mano, passou por um momento ali complicado, teve mudança de treinador, né? Perdeu seu treinador para o Sport. O Daniel Paulista, né? Isso. O Daniel Paulista saiu do Remo e foi pro Sport. Chegou o Antônio Oliveira. Que estava no Sport. Que estava no Sport. E o time não vive lá esses grandes momentos, né? Primeiro, perdeu pro Atlético Paranaense fora, que a gente pode até relativizar. Uma derrota, entre aspas, ok, né? Em termos de... até termos teóricos, né? Pelo menos. Mas depois ele perdeu um repá e aí não podia, né? É inaceitável isso aí, tanto para Remo quanto o Paysandu. Perdeu o clássico local lá, que é muito grande. E acabou perdendo esse jogo, então chega um pouco pressionado, né, velho? Precisa do resultado, né? A última vitória foi contra o Operário em casa, 2-1, mas se a gente pegar os jogos fora, o único jogo que o Remo não fez gol foi esse contra o CRB, tá? Pois que ele perdeu de 2-0. Ele fez ofensivamente gol é bom, Remo. em todos os outros jogos como visitante, então a estatística aí pra gente prestar atenção, né? Já direcionando um pouquinho da nossa dica, né? Que a gente vai ver agora no nosso momento Bet Nacional, porque é um jogo onde o favoritismo é do time da casa, né? Como em todos os jogos da Série B, mas apesar dessa boa sequência do Atlético, ainda fica com o meu pé atrás, tá? Trocou de técnico agora, conseguiu 2 vitórias seguidas. Não dá para saber se foi aquele ânimo, né, de novo treinador, se o time de fato se ajustou. E o Remo precisa muito da vitória, né? Vai jogar fora, mas vai jogar para cima porque não pode perder mais um jogo, né? E a gente tá falando de um Atlético aí que tem a pior defesa dessa Série B, né? Que até mesmo nessas 2 vitórias recentes aí que você citou, sofreu gol contra o Remo que marca gol em praticamente todos os seus jogos. O Remo que é cheio de cara conhecido no ataque, tá? Por mais que nem esteja jogando tão bem, tem o Felipe Viseu, o Marrone, que não estão jogando muito bem. O Pedro Rocha, que fez um início interessante aí de Série B também. Mas enfim, tem nomes conhecidos aí no ataque do Remo. É um ataque que deixa muitos gols, como a gente viu, né? Fora de casa, até fora de casa, ele só não faz contra o CRB. Mas de resto, ele acabou deixando seu golzinho. E vai ser essa a nossa dica do tipster, tá? Até porque eu acho que é difícil cravar resultado final aqui nesse jogo, porque a gente tem um Remo que é melhor, mas que vive um momento ruim, né? Contra um Atlético aí que, teoricamente, em termos comparativos de elenco, é mais fraco que o Remo, mas vive numa crescente. Então, velho, eu acho que vai ser um jogo de gols. Não descarto uma vitória para nenhum dos 2 lados, mas eu imagino que vai ser um jogo movimentado, tá? Eu imagino que se tiver um vencedor nesse jogo, vai ser 2-1 para uma das 2 equipes. Então, por isso, o gol do Remo é onde eu acabo enxergando mais valor aí. Eu acho que acaba sendo um custo-benefício melhor. Muito bem, então gol do Remo aí é a nossa dica aí para o confronto entre Atlético, né, e o Leão Azul paraense.